Lá, o Câmara Livre, você conhece, ele faz uma conversa sobre trajetórias de vida. A nossa missão pública é transferir a você, a partir da experiência dos nossos convidados, uma visão de mundo, de suas caminhadas, para que, quiçá, você olhe o mundo ao seu redor. E aqui hoje a gente está tentando trilhar o caminho de repercutir essa história onde o tempo é algo que não se conta a partir da trajetória de cada um, e 25 anos parece ontem, ali e acolá, e a gente quer fazer essa trajetória com Denilson Norberto Mônaco. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Nelson, é um prazer estar aqui no Câmara Livre, um trabalho importante para a cidade, porque vocês mostram para o município, para a população, pessoas anônimas, pessoas que não aparecem, mas pessoas que colaboram, que contribuem para o progresso do município, da cidade. Então esse trabalho de vocês é muito importante e vocês estão de parabéns. E parabéns pelos 25 anos da TV Câmara. Denilson tem 27 só de redação de TV, para a gente percorrer alguns recortes com ele aqui. Como é difícil recortar no jornalismo, recortar histórias, recortar frames no dia a dia, o tal do pixel de pegar aquela frase ou aquela imagem. Como depois de 27 anos você lida com essa boa angústia da escolha? Eu sempre digo, Nelson, que para você fazer bem algo, você tem que gostar do que você faz, tá? Eu amo o que eu faço, eu amo o jornalismo, eu amo buscar notícia, buscar aquela notícia inédita, aquela notícia exclusiva. E quando você faz isso com carinho, com atenção, isso é um prazer. Então, para buscar aquele detalhe, para buscar aquele fato interessante, aquela passagem marcante, a gente faz com coração, com amor. Então, isso fica fácil. 27 anos, eu vi você falando na abertura, parece que foi ontem, parece mesmo. A cada dia parece que eu estou iniciando na profissão. Então é aquele gás, sempre renovando aquele gás, enchendo o tanque com combustível novo para que você possa acompanhar até as transformações do jornalismo, a evolução tecnológica e a chegada de novos companheiros. Você é jornalista analógico, certamente. Analógico. E entrou na fundação aqui de Bauru, a gente vai fazer recortes atemporais aqui da sua trajetória. Você chegou a fazer curso de datilografia? Eu fui bem no curso de datilografia e isso me ajudou a entrar na antiga Rede Globo Oeste Paulista. Por quê? Quando eu cheguei na redação aqui em Bauru, em 1996, era máquina de escrever. Hamilton Olivetti? Era Hamilton Olivetti. E era umas que ainda as teclas, as letras ou estavam apagadas ou a tecla tinha desaparecido. Então só tinha o ferrinho. Então você tinha que saber datilografia, porque tudo era datilografado, as pautas, as laudas, os scripts. Então você tinha que ter uma noção de datilografia. E isso me ajudou bastante. Eu fiz lá em Mineiros do Tietê. No começo tinha TP, o chamado teleprompter, para transferir a letra já ou não? Não, a gente tinha era uma, vamos falar, uma gambiarra, né? Uma gambiarra bem feita. A gente digitava o script, dobrava a folha ao meio e colocava numa esteira. E tinha uma esteira e uma câmera em cima. Então você rodava com a mão, a câmera filmava a letra e o apresentador lia na lente da câmera do estúdio. Legal. Então era um Esse trabalho. teleprompter fabricado nas origens operacionais. Era o caipira, o teleprompter caipira. Que bom. Não podia errar a mão, né? Não. E quando enroscava? Não podia errar a mão, não podia enroscar, não podia ir muito rápido, não podia ir muito devagar. No time, no tempo do apresentador. Tinha que acompanhar. Que legal. E escrever a lauda, né? Isso é uma questão de saudosismo, mas é muito interessante você ficar ali produzindo a questão do pensamento, do texto. Hoje se deu um break, um teste, você pensou numa outra frase e você tem ferramentas muito rápidas. Naquele tempo você tinha que escolher para ser ágil e eficiente. Para ser rápido, eficiente e outra, você tinha que datilografar utilizando papel carbono, eram 3 vias, né? Sempre. E se você errava, tinha que começar tudo de novo, né? Até porque dependendo, se era uma pauta, um texto para o repórter ir para a rua, tudo bem, você poderia corrigir ali com o Errorex e beleza. Mas quando era para apresentação do jornal, não pode ter borrão, porque você poderia comprometer a apresentação do jornal. Então, errou, tinha que amassar e começar de novo.
precisão. Era. Agora, você nasceu em Mineiros do Tietê, ali tem o ciclo do Rio Tietê, lógico, na Barra, Dois Corvos ali do lado. Qual a memória afetiva de infância sua? Você ficou lá até quase os 18, né? Você contava pra gente. Alguma passagem, alguma coisa que você viveu que te marcou quando você olha para a infância? Olha, eu vim de uma família muito pobre, né? A minha família era muito pobre. Eu perdi meu pai, eu tinha de 6 para 7 anos, tá? A minha mãe tinha 35 anos, o meu pai faleceu com 41, tá? 6 irmãos. O mais velho tinha 15 para 16 e o mais novo tinha 7 meses. Então foi uma loucura. A minha mãe foi para a roça apanhar café, apanhar laranja. Os irmãos mais velhos também, cortar cana. A irmã acima de mim foi trabalhar de empregada. Eu já fui para trabalhar de engraxate, entregar botijão de gás com carrinho. E o mais novo foi para o berçário, né? Nós passamos um momento muito difícil. Como a gente era muito pobre e ganhava muito pouco, eu me recordo, isso marcou muito. A minha mãe saía à tarde nas casas dos vizinhos pegando a sobra das comidas, tá? Então misturava lá o arroz, o feijão, o macarrão, a salada. O que era lavagem naquela época, comida para os porcos, era a nossa alimentação. Isso eu nunca esqueço. Isso eu não esqueço. Por quê? Porque lembrando disso que eu dou valor para as conquistas e também de como eu devo olhar o próximo. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua, a gente acha, olha, é um vagabundo, não merece apoio. Não, todo mundo merece um apoio. E se eu não tivesse aquele apoio lá atrás, essa sobra de comida que as pessoas doaram para minha mãe, que era a nossa alimentação, talvez eu nem estaria aqui hoje. Como essa refração jogando para o teu horizonte da profissão, você deve ter produzido certamente incontáveis histórias de sobrevivência. Nossa, e são as histórias que eu mais gosto de contar. São histórias de superação. São pessoas que não têm por onde sair, mas ela encontra uma luz no fim do túnel, ela encontra uma corda para se agarrar e ela encontra principalmente um apoio. Eu acho que isso é interessante. Todo mundo precisa de um apoio. Ninguém conquista nada sozinho. Se a pessoa tem um apoio, se a pessoa tem um respaldo, se a pessoa tem um incentivo, essa pessoa ela consegue sair das situações mais difíceis e conquistar algo positivo para ela, para a família, para o município, para a comunidade. Entendeu? Então eu acho que o apoio, o compartilhar é muito importante numa sociedade. Nilson, obviamente essas histórias, infelizmente, né, por várias razões socioeconômicas do país, se repetem aos montes dessas dificuldades, né? E além de ser sobreviventes, o seu Sidney, no tempo dele, do jeito dele, a dona Georgina, são evidentemente heróis. Agora, quando você chegou lá com 17, 18, um menino simples, que trabalhou no posto de gasolina, foi engraxate, seus irmãos se virando, foi ser pintor, ou seja, histórias de sobrevivência. Aí você resolve e fala, ó, mãe, eu vou estudar. Como é que surgiu isso para você? Porque era uma outra clausura de dificuldade. Realidade. Era uma outra realidade. Quando eu terminei o terceiro colegial, estava terminando o terceiro colegial da época, todos tinham amigos na sala que tinham um poder aquisitivo melhor, né? E todos fazendo planos. Olha, eu vou estudar em Bauru, eu vou estudar em Jaú, eu vou estudar em Ribeirão Preto, eu vou para São Paulo. E você, Denilson? Eu trabalhava num posto de gasolina, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, reunimos os mais simples do grupo na casa de a Eliane Codeguese Flolini, é casada hoje. A Eliane, a mãe dela tinha um supermercado, por isso que nós fomos na casa dela, porque tinha uma banana, uma maçã, uma bolachinha para a gente comer. Vamos estudar. Vamos fazer aqui um cursinho para a gente prestar o vestibular. E eu me lembro, eram em 16, 17. Toda noite a gente ia lá, estudando, um cobrando do outro, passando do outro, tal. Vamos prestar vestibular. Eu me inscrevi aqui na Fundação Educacional de Bauru. Eu me lembro até hoje o valor da mensalidade, era R$611. Estou traduzindo para o dinheiro de hoje, tá? R$611. Eu ganhava R$600 no posto de gasolina. Falei, faltam R$11. 11 conto aqui. Mas esses R$600 que eu ganhava, eu tinha que ajudar a minha família. Então eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu passei na faculdade em Bauru,
R$ 611, eu ganho 600, mas eu prometo para a mãe que eu vou me formar em 4 anos e esses 4 anos que eu vou ficar sem ajudar a mãe, depois eu vou recompensar. E a minha mãe foi divina, entendeu? Ela falou, Denilson, pode ir que a gente vai segurar a barra aqui. Puta. E eu trabalhava no posto, ganhava R$ 600, 611 era a mensalidade. Eu comecei a forçar para ganhar gorjeta. Eu tinha que ganhar gorjeta de tudo quanto é jeito. Para dar diferença. Eu era lavador, frentista, borracheiro. E aí, Deus ilumina a gente. Era o auge do Michael Jackson. Domingo no Fantástico, a gente viu o Michael Jackson dançando, aqueles clipes e tal. Falei, cara, aí tá a chance de eu ganhar algum dinheiro aqui no posto. Mas como, Denilson? Falei, nós vamos, eram em 3, 4, nós vamos dançar enquanto a gente lava, enquanto a gente arruma pneu, enquanto a gente abastece. Mas, Denilson, isso não vai dar certo. Vai dar certo, cara. Enquanto um lava, o outro fica dançando, a gente deixa o som alto do carro, porta aberta, as pessoas vão parar, vão gostar, e quem estiver lavando o carro, arrumando o pneu, abastecendo, vai dar uma gorjeta para nós. E dito e feito, Nelson. Deu certo. Eu ganhava o dobro do meu salário só com as gorjetas. E a gente vinha de perua Kombi, de Mineiros do Tietê para Bauru. Você fez ir de volta quase todo o tempo. Quase todo o tempo, porque eu morei no finalzinho da faculdade, eu morei 4, 5 meses em Bauru, mas durante toda a faculdade eu saía de Mineiros. Trabalhava no posto de gasolina até 5h30 da tarde, tomava banho, pegava o ônibus 6 horas da tarde, chegava aqui 7h30. Ia embora 11h30, 20 para meia-noite, chegava lá 1h da manhã, no outro dia, 7 da manhã, eu tinha que estar trabalhando de novo. E a perua Kombi, nós éramos em 16, 17 que estudavam em Bauru. Então, vinha o pessoal na frente e sempre 3 no motor. No inverno era uma delícia, porque quentinho, motor quente, tal. Agora, no verão, você chegava aqui, parecia que estava numa sauna. E eu trabalhava no posto de gasolina. Para quem teve Kombi ou já andou de Kombi, a bobina esquenta com muita gente. De vez em quando, o calorzão, ela dá um treco. Dá um treco. E eu trabalhava no posto de gasolina, mexia com graxa, com óleo queimado, com pneu, com gasolina. E o meu banho era na lata de 20 litros, esquentava e sabão de soda, porque a gente não tinha condições. Então, quando era muito calor, você chegava aqui e parecia que estava dentro de uma lata de graxa, entendeu? Muito então, legal. Foi um período de aprendizado, eu posso dizer assim, viu, Nelson? Agora, nesta luta toda, você imagina um menino de Mineiros do Tietê, né? Como a gente está falando aqui, isso simbolicamente, lógico, serve para centenas e milhares de outros meninos. Mas aí com 17, mãe, eu vou fazer comunicação social. De onde você tirou esta escolha? Poderia ser tantas outras coisas. Seu filho está fazendo nutrição, por exemplo? Isso é verdade, o Vicente está fazendo nutrição. Eu sempre gostei de esporte. Tá. Mas eu praticava atletismo, jogava futebol de rua, mas eu gostava de imitar o Fiore Gilhote, o Osmar Santos. Então, eu ia no campo de futebol e ficava com uma latinha de massa de tomate ou um cabo de vassoura, um pedacinho de pau, ficava narrando o jogo. Prende de bola o Nelson Gonçalves, tentou passar da marcação do primeiro, escapou, tentou fintar o segundo, fintou, ao gol! E aí, diante desse meu gosto, os professores começaram a enxergar em mim um apresentador. Denilson, você gosta de falar, você gosta de narrar, você é muito falante, vamos colocar você para apresentar festa junina, desfile de modas, as festas das escolas, o teatro, eu sempre estava envolvido. Então, isso foi... Que tinha lá, você ia se engajando. Eu ia me engajando. Eu fui Papai Noel, eu fui o primeiro Papai Noel negro do Brasil, tenho certeza disso. Eu tinha 10, 12, 13 anos. Ah, Denilson, vai ter uma formatura e as crianças querem um Papai Noel. Eu falei, eu vou de Papai Noel. Então eu já meti uma roupa vermelha, uma barba branca. Eu fui de Papai Noel. E isso foi... E aí apresentava inauguração de casas populares e fui pegando gosto. Então isso me ajudou quando chegou na época de escolher uma profissão. Falei, eu vou fazer comunicação. E foi o que deu. Nesta rota aí de aprendizados e trajetórias, quando você fez a faculdade e terminou, como aconteceu com você? Muita gente teve que, vou aí, passo aí no lugar para trabalhar um pouco, pagando ou não pagando, no aprendizado. Você teve alguma porta que se abriu mais rápido por alguma razão que também te ajudou nessa caminhada? Então, não, foi legal. E foi bom você recordar isso. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que primeiro, segundo ano, eu falei, eu vou conhecer a Rede Globo.
Eu estudava em Bauru, falei, vou lá na Rede Globo e vou conhecer, né? Era o sonho de todo Os mundo. caras lá. Cheguei lá, na porta, olha, eu sou o Denilson, sou de Mineiros do Tietê, faço jornalismo e tal. Não deixaram nem eu entrar. Olha, não é assim que funciona. Deixa o seu nome, o seu telefone. Eu não tinha telefone. Aí deixei o telefone de um amigo meu e tal. A qualquer dia a gente te liga. Eu me formei, já estava há 10 anos na Rádio Cultura 2 Códigos. Foi quando surgiu o convite para fazer um teste aqui na Rede Globo Oeste Paulista. 10 anos depois. 10 anos depois. Mas como que aconteceu? Como eu era falante, gostava de participar dos teatros, narrava jogo, para time de futebol, tinha a seleção de férias, o Marola, o Alfinete, o Wilson Mano, eles iam jogar em Mineiros do Tietê contra times de mineiros. O Marola era o goleiro do Santos. O goleiro do Santos, o Alfinete do Corinthians, o Wilson Mano também do Corinthians, tal, da seleção. Aí o Marola me deu um gravador, o gravadorzinho, era um tijolão, na verdade. Tijolão, né? aquela tecla vermelha, Sim. né? E eu conheci o Fiore Gilhote. Com 8, 9 anos eu conheci o Fiore Gilhote. Que legal. E eu tenho uma foto, depois até eu te mostro. Eu fui entrevistar o Fiore Gilhote, eu trabalhava no mercado de empacotador, entregador de gás. Tava tudo sujo e tal. O meu patrão falou, Denilson, vai lá, cara, você gosta de narrar jogo? Vai lá, narra o jogo, conhece o Fiore e tal, vai ser bom pra você, já que você pensa nisso. E eu fui, cheguei lá com a calça tudo suja, uma conga preta tudo suja, só com a camisa do Corinthians limpinha, bonita, explodindo. Cheguei pro Fiore, falei, Fiore, meu colega de trabalho, e como que é estar aqui em Mineiros do Tietê, né? Ele falou, Denilson, vou te dar a primeira lição. Narrador de futebol não tem time. Então você vem narrar um jogo com a camisa do Corinthians, você nunca mais faça isso. É a primeira lição que você vai aprender. Mas foi uma sacanagem do meu ex-patrão, o Adilson Campanati, que era dono do mercado. Ele sabia que o Fiore, ele falava que o Fiore era palmeirense. Mas o Fiore nunca demonstrou isso. Ele me deu a camisa do Corinthians para provocar o Fiore. E foi ali que eu aprendi a primeira lição. E como que surgiu o convite para ir para o rádio? Eu fazia essas apresentações, narrava jogo. Aí tinha o José Carlos Napolitano, que era da Auditoria Fiscal de Mineiros do Tietê, e ele era muito amigo do diretor da Radiauense, o Fabris Neto. E me convidou para fazer um teste, para fazer um programa musical. Eu fiz durante o período das 8 da noite à meia-noite aos sábados. Mas o José Aparecido Voltolim, que era de 2 Córregos, da Rádio Cultura de 2 Córregos, falou, Denilson, você está fazendo jornalismo, cara. Você não quer ser o correspondente em Mineiros? Você vai ficar em Mineiros e você vai ficar passando as notícias de Mineiros no meu programa na Rádio Cultura de 2 Córregos. Falei, não, legal, eu vou. Então eu trabalhava no posto e todo dia eu ia... Você continuava no posto ainda? Fiquei no posto até os 18, 19 anos. Que legal. Eu só saí nos 2 últimos anos da faculdade. Que aí eu saí, trabalhei um período na prefeitura e depois eu fui para a Rádio Cultura de 2 Córregos. E na Rádio Cultura de 2 Córregos, fazia-se tudo também? Tudo. Lá eu comecei como apresentador musical, né? Fazia o show da manhã, depois eu fiz o Denilson Mônaco Show. Aí eu mudei, Denilson, você está terminando o jornalismo, assume o departamento de jornalismo. Falei, não, cara, eu estou gostando do musical, mas não é sua área, cara. Você está fazendo jornalismo, vem para o jornalismo. E eu fui para o jornalismo. Aí durante 10 anos eu fui chefe do departamento de jornalismo, iniciei narração profissional de futebol, fiz reportagem de campo e fui muito feliz. E lá foi que me deu a bagagem, o conhecimento, para que eu pudesse depois fazer o teste e passar aqui na Rede Globo Oeste Paulista. Quanto tempo você está com redação de TV, produção, jornalismo, com essa trajetória toda? 27 anos. 27. Só de TV? Só de TV. Eu cheguei aqui em junho de 1996. Eu já estava consolidado na Rádio Cultura de 2 Córregos, 10 anos trabalhando em todos os setores da Rádio Cultura, quando eu recebi um telefonema do ex-gerente aqui da TV, o Celso Pelosi. Denilson, a gente está acompanhando o seu trabalho e nós temos uma vaga aqui na Rede Globo Oeste Paulista. Você queria fazer um teste? Eu falei, eu quero. Aí eles mandaram uma equipe para 2 Córregos, eu fiz um teste
Eu lembro que eu falei do projeto Coragem, era um projeto que retirava crianças em situação de rua e encaminhava para a escola e para o mercado de trabalho. Aprovaram o meu teste, me chamaram aqui para uma entrevista pessoalmente, e aí o Celso Pelosi falou: Denilson, você foi aprovado, só que eu tenho para você 20 dias. É um período de cobrir férias, 20 dias. E eu falei: gente, eu estou há 10 anos na Rádio Cultura de Dois Córregos, já estou consolidado aqui, já estou ganhando uma graninha, não muito, mas dá para sobreviver. Mas é a minha oportunidade de mudar de vida. Conversei com o meu chefe na Rádio Cultura Dois Córregos, o dono da rádio, José Eduardo Mendes Camargo, expliquei a situação para ele. Ele falou: Denilson, tá certíssimo, você tem que ir. Aí ele me demitiu, pagou todos os meus direitos. Eu vim para cá então já com uma reserva que daria para sobreviver um período. 20 dias cobri férias, terminaram os 20 dias, renovaram o meu contrato para mais 3 meses. Durante 3 meses eu, de manhã, tarde, noite, trabalhando e querendo mostrar serviço. Venceu também um período de 3 meses, eu estava desempregado. Aí o Celso falou: Denilson, você não vai ficar desempregado. Me ligou pro Duda Trevisani, do Diário de Bauru. Falou: tem um menino bom aqui, você está precisando de alguém? Falou: estou precisando de um chefe de reportagem aqui no Diário de Bauru. Eu fui pro Diário de Bauru. Você trabalhou no Trabalhei no Diário de Bauru. Então. Só que eu entrei no Diário de Bauru dia 15 de outubro de 1996. No dia 21 de outubro, 6 dias depois, a TV me ligou que tinha uma vaga que eu ia ser contratado. Falei: mas agora eu não posso abandonar o Diário de Bauru. E a Globo exigia exclusividade. Falei: Celso, eu não posso agora. Aí ele conversou com, não sei com quem, em São Paulo, tal, autorizaram eu trabalhar de manhã no Diário de Bauru e à tarde na Rede Globo. Então, só que você tem 2 anos. Sim. Durante 2 anos você pode fazer isso e no final de 2 anos você escolhe, ou lá ou aqui. Ou cá. Tá. E aí coincidiu que, infelizmente, o Diário de Bauru começou a atravessar um período difícil, então não foi difícil escolher. No final de 2 anos, eu pedi demissão do Diário de Bauru e fiquei com exclusividade na Rede Globo. A esse ponto aí, só para transferir para eles essa trajetória, né? Falando da experiência da cidade. Aliás, ele falou aqui junho de 1996, só para marcação temporal. A gente está gravando aqui em junho de 2023. Os 2 junhos se entrelaçam aqui. Quando você chegou nesse período dessa experiência, já ter natural escolha pela TV por força das circunstâncias que você comentou, só para lembrar aqui, tinha uma redação, a gente tinha um setorista só de política, né? Eu tive o prazer de ir na rua com o Gomide, né? Eu pelo jornal e tal, e nossa, era uma lembrança fundamental aqui de quanta coisa eu aprendi. No tempo em que os jornalistas, me perdoem, os outros que eventualmente não o fazem, iam para a rua, trocavam informações sobre conteúdos, porque cada um poderia ter uma linha, uma pauta, e isso era muito bom. A gente pegou um período dificílimo aqui da cidade. Você estava do lado de lá e era bomba, no período do ISO, no período Filho. triste. Olha, aqui. Triste. E a imprensa naquele período, Nelson, fez um trabalho exemplar, excepcional. Inclusive, o seu trabalho naquele período foi importantíssimo para a cidade. A gente acompanhava. Eu era o braço direito do Gomide. Eu que cuidava da parte política nos bastidores. Então, uma recomendação que o Celso Pelosi me deu, falou: Denilson, você tem que estar em todas as sessões da Câmara. Eu estava aqui em todas as sessões, e grudado nos vereadores, conversando. Muitos nem me conheciam. Falei: quem será que esse mala aqui me enchendo as paciências? Porque eu não era do vídeo, eu ficava nos bastidores. Mas você falou uma coisa importantíssima, a gente trocava figurinhas. Você tinha uma informação, lógico, se a informação era exclusiva, você segurava para você, mas muitas informações eram compartilhadas. A gente dividia porque era para o bem da cidade. A cidade precisava ficar sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Inclusive eu me recordo muito bem de eu estava chegando na gravação do vereador que tinha feito a gravação, que culminou depois na abertura do processo de cassação do Iso Filho. Estava chegando na gravação, faz de conta, na sexta-feira. Falei: sexta, na segunda eu tenho tudo isso em mãos.
No sábado você soltou com exclusividade no Jornal da Cidade, entendeu? Então, era uma luta em busca da informação perfeita, a informação trabalhada, a informação apurada, mas em prol da cidade. E naquele período, o Jornal da Cidade, o Diário de Bauru, a Rede Globo Oeste Paulista, as emissoras de rádio realizaram um trabalho excepcional em prol do município e foi muito importante. Denilson, quando você entra nessa rota da TV ao longo do tempo, de todos esses aprendizados, aí você tem produção, reportagem, as pessoas não têm noção do que é fazer essa costura interna lá, de quando vê o fato bonitinho, pô, o repórter entrou lá no meio do canavial, puxou e tal. Você é caçador, garimpeiro de personagens de alguma forma. Você é um garimpeiro. Essa acho que é a expressão perfeita, entendeu? Porque quem assiste televisão, muitas vezes imagina que a TV é feita somente pelo repórter e pelo apresentador. E não, a TV começa lá atrás, tem o setor de produção. A produção, eu sempre digo, é onde nasce a notícia. Então a pessoa pode receber um telefonema, um e-mail, um zap, ou andando na rua, ela enxerga alguma coisa, opa, isso é interessante e acho que vale uma reportagem de televisão. A gente sempre diz, a notícia da televisão é aquela que ela vai abranger o maior número de pessoas possíveis. Se eu passo numa rua que tem um buraco, mas naquela rua não passa carro, não passa ambulância, não passa ninguém, aquele buraco não interessa pra gente. Fica muito individualizado. Individualizado. Mas se é uma rua onde o ônibus não chega, a ambulância não consegue pegar o paciente, o trabalhador não consegue chegar na casa dele, junta água para formar o mosquito da dengue, aquele buraco interessa. Aí nasceu essa notícia. O primeiro passo, o produtor vai achar um personagem. Quem é a pessoa que está sendo prejudicada por aquele buraco? O personagem é encontrado, o produtor liga, marca o horário, escreve uma pré-reportagem para o repórter já sai da redação com todas as informações. O repórter e o cinegrafista, aumentou mais um, já tem o cinegrafista, vão para o local, entrevistas, imagens, o repórter escreve o texto, volta para a redação, tem o editor de texto. O editor de texto vai revisar o material, aprovado, esse material é gravado, aí vamos para a edição de imagem. Aí tem o editor de imagem que vai colar a imagem na voz do repórter. Então tem todo esse processo. E quando o jornal vai para o ar, não é só o apresentador. Tem o apresentador, tem o operador de áudio, tem o operador de GC, tem o editor executivo, tem o diretor de TV, tem o câmera de estúdio. Então são, para colocar um jornal no ar, mais ou menos, na TV, 15 pessoas envolvidas. E todos trabalhando como se fosse uma engrenagem. Um falhou, prejudica o trabalho de todo mundo. Cai todo mundo. Então, isso é legal da televisão, que a televisão funciona em equipe. Sem equipe, você não consegue fazer televisão. Agora, além do trabalho do garimpeiro, você tem que ter uma capacidade, um tino, para o que a gente chamaria de filtro aqui, né? Porque aí o cara liga lá, vou tentar passar a matéria, ela bomba, que eu tô com um problema aqui com o Denilson. E às vezes é furado o trem, né? Então, e esse filtro é muito interessante, Nelson. Ontem eu estava em casa, eu estava assistindo o Canto dos Malditos. É o filme do Rodrigo Santoro, que conta a história do Austragésilo Bueno Carrano, que fala sobre a luta antimanicomial. E eu vou contar uma historinha. O Austragésilo Bueno Carrano esteve na TV no início da minha carreira. E eu ouvi o Austragésilo durante 2 horas. Ele me contou toda a história dele, que ele era viciado em droga, né? Ele era viciado em maconha, só que o pai dele entendeu que ele era louco, que ele precisava ser internado num hospital psiquiátrico, no manicômio. E naquela época, as pessoas levavam choque, era medicação fortíssima. Juquiri era sinônimo de tortura. Tortura. E ele me contou toda essa história, eu chamei o meu chefe imediato, falei, olha, a história dele é sensacional, nós temos que fazer uma reportagem com ele. Não, pode mandar ele embora que esse cara é louco. Realmente ele era louco, certo? Só que ele escreveu o livro O Canto dos Malditos. O Canto dos Malditos virou o filme O Bicho de Sete Cabeças. O Bicho de Sete Cabeças revelou Rodrigo Santoro para o mundo. Hoje é um dos maiores atores do Brasil, tá?
E o livro virou best-seller e ele se tornou um representante maior da luta antimanicomial. E um personagem que estava nas nossas mãos e nós mandamos embora porque o cara era louco. Então, tem que ter o filtro e tem que ter a sensibilidade. Ouvir as pessoas. De repente a gente escuta, né? Você escuta por um lado, sai para um lado, entra para o outro e não dá bola. Ou às vezes porque a pessoa não está de terno e gravata, a gente não dá valor. Eu sempre digo para o repórter, olha, quando você vai fazer uma reportagem, a notícia não está com o gerente do prédio, está com o porteiro. Tá? A notícia não está com o engravatado, está com quem está com a mão na massa. Né? Tem que ter esse olhar. Não que você não vai ouvir o gerente, o engravatado. Vai sim, mas você também vai ouvir as pessoas simples. Porque de repente, essa pessoa simples, ela tem a sensibilidade de te contar a verdade, de te falar sem filtros o que realmente está acontecendo. Muito legal. O que você foi fazer na NASA? Ah, isso é muito legal, cara. Em 2016, quando o Marcos Pontes foi aprovado, contando desde trás, quando o Marcos Pontes foi aprovado para ser astronauta, eu estava chegando em Bauru, em 96. Eu estava chegando. E o Lúcio de Mello fez reportagem com ele. O Lúcio de Mello chegou aí para a NASA, ele, o Carlos Torrente, acompanharam a preparação do Marcos Pontes para ir para o espaço e tal. E depois demorou um período, acho que 10 anos, não sabia se ia. O Brasil não cumpria alguns compromissos com a NASA e ficou aquela incógnita. Será que o brasileiro vai para o espaço? Em 2006, o Marcos Pontes foi para o espaço. Nós cobrimos tudo e eu falei, gente, eu acho que a gente tem que voltar para a NASA. Nós temos que voltar para a NASA para mostrar o que aconteceu depois que o Marcos Pontes foi para a NASA. E isso foi amadurecendo a ideia e tal. E demorou acho que uns 2 anos, 3 anos de produção. Encontrar os contatos. A Cris ajudou muito, a assessora dele. Encontrei uma assessora em São Paulo também, que foi dando um apoio muito grande. E fizemos amizade com uma pessoa na NASA, que também começou a nos auxiliar. E em 2016... foi aprovada a nossa ida para a NASA, eu de produtor, o Juliano Tamura de repórter, o Fernando Savioli de cinegrafista e o Geraldo Nascimento do G1, e também fazendo a história, escrevendo para o G1, para a web. E nós ficamos uma semana na NASA. Foi um período assim muito bacana, porque, Nelson, hoje a gente acorda, a gente fica pensando o que nós vamos almoçar. Aí, o que nós vamos fazer no final de semana? É coisa imediatista, assim, muito próximo. Na NASA, eles estão pensando 25, 30 anos para frente. Então, é um avanço, é uma abertura de mente, assim, muito interessante. E eu cheguei na NASA, eu perguntei para o diretor Bob Cabana da NASA, olha, eu estou notando aqui que tem muitas mulheres, muitos negros, muitos indianos, enfim, tem gente aqui de tudo quanto é jeito. É uma diversidade interessante. Qual é o critério para se trabalhar na NASA? Ele falou, um só, inteligência. Entendeu? Então são coisas que abriram muito a minha mente. Não deve existir esse preconceito. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas. De repente a pessoa é muito inteligente, mas se ela não tem oportunidade para mostrar o que ela sabe, ela não consegue. Então, esse período que eu fiquei na NASA, uma semana, foi espetacular, abriu a mente e a gente começou a enxergar o mundo mais para frente, não o amanhã, o almoço, a janta, pensando mais para frente. Isso na educação, na saúde, educação das crianças, preparação dessas crianças que estão chegando para o futuro. Não adianta a gente pensar em curso técnico se a formação básica é 0, é uma vergonha. Não adianta a gente pensar em faculdade se não tem creche. Não adianta a gente pensar em melhorar o transporte público, metrô, avião, submarino, submersível, viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Se nós não temos onde colocar as crianças para ter uma alimentação perfeita, entendeu? Então isso que a gente tem que começar
a enxergar de uma forma diferente. As trajetórias de quem faz o que ama, como você diz, elas acabam renovando sonhos e vontades internas. Então, o menino que foi visitar a Globo, que teve que esperar 10 anos depois, né, para poder anotar o telefone, que estava na rádio, falou, eu quero trabalhar nesse lugar aqui. E depois de um certo tempo, natural, você está dentro da rede e fala, poxa, eu quero ir lá no Jornal da Cidade um dia, eu quero ir lá na Central em São Paulo, quero coordenar a rede nacional aqui. Você foi em temporadas, teve as suas janelas abertas. 2 vezes eu tive o prazer e o orgulho de ser escolhido no Brasil inteiro. Eu trabalhei 2 temporadas no Jornal Nacional, né, com os maiores jornalistas do Brasil. E, inclusive, no Jornal Nacional você também aprende. A primeira vez que eu fui para o Jornal Nacional foi como produtor. Então, consegui produzir séries sobre a ferrovia, consegui emplacar várias matérias e tive um contato legal. A segunda vez, eu fui como editor de texto. O editor de texto é quem vai revisar o texto dos repórteres no Jornal Nacional. E a primeira reportagem que eu peguei para revisar foi da Beatriz Castro, do Recife. Exímia repórter. Eu olhei o texto dela e não tem o que mexer, certo? Eu chamei o Bonner, falei, Bonner, olha, eu olhei o texto da Beatriz Castro e, na minha opinião, está perfeito. Você não dá uma revisada para mim? Ele olhou espantado e falou, o quê? Falei, eu já aprovei, mas eu queria a sua aprovação. Olha a lição. Falou, Denilson, se eu precisar revisar o texto também, você não precisa estar aqui. Eu recebo o texto, eu mesmo reviso, eu mesmo aprovo. Se você está aqui, você tem essa função de revisar o texto. Você aprovou? Está aprovado. Vai editar o material, nós vamos assistir o material e vai ser aprovado novamente para ir para o ar. Se depois tiver algum erro, aí nós vamos cobrar de você. Entendeu? Então, é responsabilidade. Então, aprendi ali que a pessoa tem que ser responsável pelo que a pessoa faz. Muito legal. E não tem jeito, você falou da questão do espírito coletivo, né? Não funciona a equipe. Como eu gosto do esporte, né? Pode ter um timaço, mas se um correr pelo outro, não tiver essa questão de grupo, esquece. Sozinho você não faz nada, né, Nelson? Sozinho você não faz nada. Nós estamos aqui conversando, esse bate-papo gostoso, mas nos bastidores tem muita gente trabalhando. Sim. Né? Iluminação, áudio, o corte de câmera, entendeu? Então tem muita gente trabalhando. E o legal, quando você, que é um profissional que reconhece isso, você consegue transmitir isso também para quem está assistindo. E isso é legal porque você valoriza a sua equipe, né? O encontro com os amigos do Pelé. Aliás, o próprio nome dele já é uma história interessante, né? Oh, isso é muito legal, viu, Nelson? É o seguinte, quando eu cheguei em Bauru, eu estava, acho que no calçadão, e encontrei o Frangão e o Canabrava. E a gente tinha feito já várias reportagens com eles, tal, falando que eles eram amigos do Pelé. Aí eles falaram, não, nós somos amigos do Pelé, mas amigo de infância mesmo. Nós jogamos bola com o Pelé, amigo de jogar bola descalço, de emprestar o chinelo um pro outro, tal, tal. Eu falei, ô Frangão, você é amigo do Pelé mesmo? Sou amigo do Pelé. Falei, vou propor um desafio. Nós vamos tentar acompanhar a agenda do Pelé durante um período e vamos descobrir um lugar que não seja um lugar muito elitizado, não pode ser uma inauguração de um banco, não. Um lugar simples, onde a gente consiga colocar vocês dois, Frangão e Canabrava, frente a frente com o Pelé. Mas por que isso? Vocês são amigos dele, não são? Se ele realmente for amigo de vocês, ele vai reconhecer vocês. Não, a gente topa. Demorou 1 ano e meio, a gente seguindo a agenda do Pelé, onde o Pelé ia, tal, descobrimos que o Pelé ia fazer a inauguração de um projeto social em Jundiaí. Era um projeto social, 300, 400 crianças, descobrimos o horário, credenciamos a equipe, credenciamos o Frangão e o Canabrava, mas não falamos nada para a assessoria do Pelé e nem para o Pelé que a gente ia promover esse encontro. Saímos aqui de Bauru 5 da manhã, eu, Juliano Tamura e o Carlos Torrente, o Frangão e o Canabrava. O Frangão e o Canabrava, só fazendo um recorte, eles estão na turma do Pelezinho, no gibizinho, a turma do Pelezinho. Levamos o gibi do Maurício de Souza, levamos o gibi também para mostrar para o Pelé quem eram os dois, caso o Pelé não reconhecesse os dois.
Aí chegamos lá, uma loucura, empurra, empurra. O Pelé cercado por seguranças, 2 metros de altura. E a gente não conseguia chegar no Pelé. E colocamos os dois no corredor, o Pelé chega, cumprimenta assim, mas muita gente, ele só fala oi e não para, tal. Aí colocamos o Pelé em frente do público, o Pelé estava numa mesa de autoridades, os dois frente a frente com o Pelé, fazendo oi, e o Pelé muito Eles não agitado. podiam falar, Não podiam falar nada. ser espontâneo. Espontâneo. Aí, mas eu vi que, como era muita loucura, muito empurra, teria que ter um plano B. Aí eu cheguei para a assessora do Pelé e falei, olha, é o seguinte, só que você não pode falar pro Pelé. Aqui, ó, tá vendo esse gibizinho aqui? Ó, aqui é o Frangão, aqui é o Canabrava. Tá. Isso, Legal. são aqueles ali. Tá vendo os dois? Nossa, igual, os dois iguais. Tal. São os dois. 25 anos, eles não se veem. O que a gente tá querendo? Pôr os dois numa salinha, onde o Pelé vai passar mais tranquilo, e o Pelé passar entre os dois, só para ver, se a gente vê se o Pelé reconhece. Ela falou, ó, vai demorar umas 2 horas, mas o Pelé vai passar naquela salinha ali, se vocês quiserem esperar, lá vamos, ficamos lá esperando. A hora que o Pelé chega, o Pelé pega no rosto do Frangão e fala, Frangão, Canabrava, vocês sumiram. Cara, eu fiquei paralisado. E ali me deu uma lição também. O jornalismo é persistência também. E o conceito da amizade, Nelson. O Pelé, que antes de falecer, se encontrou com reis, rainhas, presidentes, papas, as maiores autoridades do mundo. 25 anos sem ver o Frangão e o Canabrava, ele esqueceu o que ele estava fazendo. Ele parou, abraçou os dois e começaram a contar. Vocês estão aqui? Onde vocês estão? Vocês sumiram? Não sei o que lá. Ou o Frangão mudou. Ou o Canabrava não. Ou o Frangão jogava bem. Esse aqui era mais marcador. Esse batia forte. Por isso que é Canabrava e tal. Ficamos ali 15 minutos viajando no tempo. E depois gravamos com o Pelé, gravamos com o Frangão e gravamos com o Canabrava. O Frangão falou, Denilson, talvez seja a última vez que eu me encontre com o Pelé. E realmente foi, porque depois o Frangão faleceu, um tempinho depois, e recentemente nós perdemos o Pelé. Mas desse encontro deu uma lição, o valor da amizade pura, da amizade sincera, da amizade sem interesse. Porque o Pelé não precisaria reconhecer o Frangão e não precisaria reconhecer o Canabrava. Denilson, quem é o Rústico? O Rústico foi uma criação para se diferenciar, principalmente nas ofertas de reportagens para jornais de rede, da Rede Globo de Televisão. Jornal Hoje, Jornal Nacional, o Fantástico, o Globo Rural. A Rede Globo tem 123 emissoras afiliadas. Cada emissora afiliada tem um produtor de rede. Esse produtor de rede vende, mas sem ganhar nada, oferece os assuntos de destaque da sua região para esses jornais. E eu falei, se eu colocar o Denilson está oferecendo, é mais um no meio de 120. Eu falei, eu preciso criar um diferencial. Então comecei a falar, vou falar que eu sou o rústico do interior do Brasil, o javali rústico, fui buscando alternativas. E pegou, porque quando a pessoa abre o meu e-mail, tá lá, oi, aqui é Denilson Mônaco, sempre em letras caixa alta. Caixa alta. Sempre em caixa alta. Denilson, falar em caixa alta é falta de já educação. Já vem as 2 barrinhas já. No WhatsApp eles falam isso de mim. É. Você escreve tudo em caixa alta. Televisão escreve em caixa alta, entendeu? Então, sempre em caixa alta. Denilson Mônaco, o rústico do interior do Brasil. A pessoa já sabe quem está falando e de onde está falando. E pegou. Hoje eu sou conhecido na Rede Globo mais por rústico do interior do Brasil do que até por Denilson Mônaco. Ficou uma assinatura interna. Ficou uma assinatura. E para mandar os e-mails para a gente, ele fala também um abraço do rústico. Um abraço do rústico e sucesso para todos nós. Quem é o filho do seu Sidney e da dona Georgina? Olha, o Denilson Mônaco é uma pessoa simples, de hábitos bem simples, gosta de um churrasco, gosta de trabalhar um pouco na cozinha, mexer com as panelas. Sou casado com a Ana Keila Rossi Mônaco há 21 anos. Tenho um filho, Vicente Rossi Mônaco, tem 19 anos. Está fazendo Unicamp, nutrição em Limeira. Está em férias agora, vai passar o mês aqui com os pais. É esse. E que gosta do que faz, ama o que faz.
Você lida com histórias tristes, duras da realidade todo dia, como foi a sua própria trajetória de sobrevivência, mas está sempre com esse sorriso no rosto. Como você consegue? Eu acho, Nelson, que os obstáculos, eles existem para ser superados, tá? Nós sabemos o nosso futuro. Todo mundo sabe qual será o nosso destino. O destino final, quando eu digo, tá? Mas nós não sabemos quando vai ser esse destino final. Então, até chegar a esse destino final, nós temos que fazer o máximo do máximo para ajudar as pessoas, tá? Independentemente da situação. Você não é com dinheiro, não é com roupa, de repente um sorriso, de repente um bom dia, de repente um abraço, de repente ouvindo. Eu pego o Uber, eu vou ouvindo o cara contar a história dele. Esses dias eu peguei um Uber e o moço, acho que é o Wellington, ele é formado em jornalismo e nunca trabalhou na profissão. Eu falei, como assim você nunca trabalhou? Ah, eu tentei várias vezes e ninguém me abriu as portas. Eu falei, ó, o nosso gerente está em férias, ele voltando, inclusive voltou essa semana, você pode me ligar e na próxima semana você vai bater um papinho com ele. Nenhum compromisso, mas pelo menos ele vai lá tentar mostrar o que ele sabe. De repente pode pintar 20 dias de férias, igual aconteceu comigo. De repente ele pode ser contratado e tem a primeira oportunidade. Então todo mundo tem que ter essa oportunidade, essa chance de conseguir mostrar o seu talento, mostrar suas habilidades, mostrar os seus conhecimentos. Então acho que é isso. Essa alegria é a alegria de tentar compartilhar as minhas dificuldades, os meus sofrimentos, as minhas conquistas. Transformo tudo isso em energia positiva para tentar transformar o dia, não só o meu dia, o dia das outras pessoas, um dia melhor, um dia mais gostoso, um dia mais sorridente. Denilson Norberto Mônaco, muito obrigado por compartilhar conosco, não os seus 27 anos, mas todos esses recortes da realidade, fora e atrás e na frente dessas câmeras, e como a gente diz no Câmara Livre ao final, que se eu não te deixei falar algo, por favor, o faça. Nossa, que alegria, Nelson. Deixou falar tudo, foi um bate-papo gostoso, assim, descontraído, leve. A oportunidade de mostrar quem é um pouco do Denilson Mônaco, que de repente as pessoas não conhecem, né? Sou um pouco retraído, sou mais do círculo familiar mesmo, né? Não estou nos grandes eventos, estou mais lá com a minha família, com meu filho, com a namorada dele e tal. Mas esse bate-papo aqui eu gosto muito. Eu só queria acrescentar, eu tenho um projeto social. Esse projeto social eu vou nas escolas públicas, vou nas instituições, principalmente que cuidam de jovens e adolescentes, conto um pouco da minha trajetória e tento levar essa perspectiva de um mundo melhor, essa possibilidade de conquistar o seu sonho. Sozinho a gente não conquista nada, mas se a gente tem um apoio, se a gente tem um incentivo, se a gente tem um estímulo, a gente consegue ir muito longe. Obrigado, viu, Nelson? Hoje a gente conversou no Câmara Livre com a história do filho do seu Sidney e da dona Georgina. Conte, siga a sua própria trajetória e até mais.